Pois é, gente, Banco do Brasil, agora sim, é isso que a gente vai trazer para vocês. Banco do Brasil, que apresentou uma queda dos números do primeiro trimestre de 2026. O lucro líquido ajustado alcançou 3 bilhões e 431 milhões de reais no período. Na comparação anual, a queda foi de 53,5%. Enquanto isso, o retorno sobre patrimônio líquido médio do banco marcou 7,3% em janeiro a março, de janeiro a março. Na mesma base de comparação, o dado caiu 9,4 pontos percentuais. Enquanto isso, na carteira de crédito, o Banco do Brasil chegou a 1 trilhão 306 bilhões de reais. O resultado marcou um aumento de 2,2% sobre o mesmo período do ano passado. O Banco do Brasil, gente, também apresentou o guidance para esse ano de 2026. A maioria dos quesitos se manteve. Sobre a margem financeira, o banco projeta um número entre 7% e 11%. Sobre o custo de crédito, a estimativa é de 65 a 70 bilhões para o lucro líquido ajustado. O Banco do Brasil projeta de 18 a 22 bilhões de reais. E a gente vai repercutir esse balanço aqui do Banco do Brasil com o Alex Zen, que é analista da Sun Research, que já está aqui comigo, meu querido. Muito obrigada, bem-vindo aqui à nossa programação. Alex, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Vamos falar desse balanço polêmico aí. Pois é, exatamente polêmico, né? Porque, no final das contas, na verdade, a gente já vem sempre acompanhando o Banco do Brasil como sendo um dos mais afetados por essa questão do agronegócio, principalmente. Enfim, isso já vem trazendo uma sinalização do que vem ocorrendo com o banco. Por que foi tão polêmico dessa vez? Está muito além do que o mercado estava esperando, por isso essa reação que a gente tem nesse momento, essa repercussão, meu querido. Bom dia novamente. É. Não, o que acontece, né? O Banco do Brasil é uma das blue chips, né, do mercado, né? Tá aí entre as top 10, top 15 maiores empresas do país. Muita gente acompanha. É, a verdade também é que tem muita gente que torce contra, né? E tem muitos no mercado que têm apostado contra também. Tem sido, vamos dizer assim, um short, né? Quase consensual, tá? No mercado, porque já são vários trimestres ali de deterioração, tá? Essa deterioração, ela já acontece mais ou menos desde a metade ali de 2024, tá? No segundo trimestre de 2024 já tinha alguma piora, no terceiro foi maior, tá? E aí realmente a coisa piorou bem ali a partir de 2025. O mais interessante do resultado de hoje, até assim, por exemplo, foi o que você comentou, né? O lucro líquido caiu mais de 60% na comparação anual, o guidance foi revisado para baixo também, né? Mas até isso, eu sinceramente já acho que já era esperado, tá? Pelo menos por nós, a gente já tinha relatórios justamente sinalizando isso, tá? Que o guidance do Banco do Brasil era otimista para o ano. Até essa parte alta do guidance de 20 bilhões não é fácil de chegar. A nossa projeção está mais perto dos 18 bilhões mesmo. Então a gente já esperava, tá, um resultado ruim nesse trimestre, ao longo do ano, e uma possível ou revisão de para baixo do guidance ou simplesmente não atingimento do guidance de lucro, tá? Mas por que isso daqui não importa tanto, tá? O demonstrativo de resultados do banco, tá? O DRE, ele fala muito mais sobre o passado do que sobre o futuro, né? Quando, na verdade, a gente sabe que o valor das ações nada mais é do que o valor presente dos seus fluxos de caixa futuros, né? Então, o passado já foi e já está no preço, tá? Não à toa, o Banco do Brasil teve quedas relevantes e hoje negocia com desconto de mais de 30% sobre o seu patrimônio líquido, tá? Então não é como se nos preços de hoje, né, o mercado esperasse muita coisa do Banco do Brasil. Na verdade, não. Ele já perpetua uma destruição de valor significativa, tá? E é que para o pessoal entender, né, o que que é uma destruição de valor, né? É ele render menos do que suas alternativas de investimento, tá? Então, como você comentou, o retorno sobre o patrimônio líquido está da ordem de 7%, só a título comparativo, a nossa Selic está em 14,5%. Então, claramente, né, o retorno do banco é abaixo do que a própria Selic, e que dirá, né, o risco que ele deveria gerar um retorno maior do que a renda fixa, dado que o acionista está topando correr riscos aqui, né? Então, se você está topando correr um risco, você quer um retorno maior do que o CDI. O ROI dele deveria, né, ou seja, o retorno sobre patrimônio, ele deveria estar bem mais na casa dos 16, 17%, tá? Então, vamos lá, né? Por que o DRE não importa tanto? Vamos olhar para o balanço, né? Nesse resultado, a gente viu os primeiros sinais ali de uma melhora que pode vir à frente, tá? É,
a inadimplência de 30 dias a gente viu caindo de 0,68 para 0,68% da carteira de crédito para 0,65, já é alguma melhora mesmo na inadimplência curta. A gente vê a inadimplência de 90 dias também caindo de 5,17% para 5,05%. Aqui, assim, não são melhoras gigantes, mas mostram já alguma inflexão. O banco, ele vinha também provisionando menos do que deveria, ou seja, o lucro dele estava razoavelmente inflado para cima, porque ele estava tendo mais perda do que aquilo que estava sendo provisionado. Nesse trimestre isso não ocorreu. A cobertura voltou ali para o patamar de 158%, e a cobertura subiu numa comparação trimestral, tá? Então a gente viu o quê? Que o banco de fato ele volta a recompor as suas provisões, que é muito importante, tá? Então, além disso, os novos atrasos caíram, tá? Então, assim, quando a gente pega aqui o patamar atrasado, né, vamos dizer assim, na carteira do banco, do quarto tri para esse, ele aumentou, tá, em 15,4 bilhões. Foi o menor índice de novos atrasos, né, que o mercado chama de New NPL, né, que é o Non-Performing Loans, né, então são aqui os novos atrasos, foram de 15,4 bi, o menor número desde o segundo trimestre do ano passado. Então, assim, aqui vale uma ressalva, né? A maior parte dos atrasos, tá? Praticamente metade dos atrasos, eles vêm da carteira de agronegócio. E dentro da carteira de agronegócio, a carteira de custeio para o agro, né? Que é basicamente custo da safra. Naturalmente, essa carteira ela costuma vencer é, mais do segundo tri para o final do ano, tá? No primeiro tri não tem tantos vencimentos, então seria natural que a gente tivesse uma queda na formação, né, de inadimplência, dado que o principal produto inadimplente ele não tem muitos vencimentos nesse trimestre. Mas ainda assim, vale ressaltar, foi uma queda substancial, tá, de novos atrasos. Mesmo quando a gente compara com o agronegócio, a própria carteira do agro também teve uma redução significativa de novos atrasos. Então a gente vê. Pode comentar, Débora, que Um você quer ponto falar? de inflexão, que eu acho que fica muito claro aí, então, que a gente vê e não realmente uma crescente, né, de números ruins, numa trajetória crescente. Eu acho que esse é o recado que você passa agora para a gente, né, Malek? Mas, além dessa questão e esse ponto de inflexão que a gente começa a ver aparecendo em alguns pontos, como você muito bem vem trazendo aqui para a gente teve o Banco do Brasil anunciando juros sobre capital próprio, mesmo apesar da gente ter tido uma queda no lucro. Essa distribuição preserva a atratividade da ação nesse momento? Ou talvez pode passar uma impressão de que o banco está tentando, de alguma forma, compensar operacionalmente um trimestre que foi mais fraco? Não, a Basileia do banco segue ali em 14%, que não é uma super Basileia, mas para o crescimento de carteira que eles estão se propondo, é uma Basileia bem tranquila, tá? E o que que é isso? É o índice de alavancagem do banco, tá? Quanto maior a Basileia, menos arriscado o banco tá e mais confortável o balanço dele tá. A Basileia ela está muito relacionada com a perspectiva de crescimento do banco, tá? Então, se o banco ele se propõe a crescer muito, ele deveria carregar uma Basileia maior, tá? Então, ficar menos alavancado. Nesse caso, o Banco do Brasil está crescendo muito pouco. Por quê? Porque ele está precisando resolver problemas anteriores na sua carteira, tá? Então, 14% está suficiente de Basileia, a gente não vê como preocupante. É natural que os bancos paguem JCP, porque o JCP ele deduz da sua base de cálculo de imposto de renda, tá? E vale falar, né, que os bancos no Brasil eles são o setor talvez mais tributado da economia. O imposto de renda em cima dos bancos é da ordem de 40%. Tudo bem que o Banco do Brasil ele tem, isso eu estou dizendo tributo em cima do lucro, tá? Do lucro antes dos impostos. O Banco do Brasil ele tem uma série de isenções, tá? Por funding subsidiado e etc. com o governo, mas ainda assim é importante que o banco pague JCP para reduzir a sua base de imposto, tá? Então, mesmo assim, não é um JCP tão significativo. Eu não vejo como negativo, nem como uma tentativa de, vamos dizer assim, maquiar um resultado ruim trazendo um JCP. Não vejo dessa forma, tá? Bom, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, até porque estamos em ano eleitoral, né, Malek? A gente tem sempre um olhar para Banco do Brasil como até, não só como uma ação de banco, mas também como um certo termômetro político. E já que estamos, né, praticamente aí na pré-eleição, existe na tua visão algum receio de aumento de crédito direcionado, talvez redução de spreads, decisões que sejam menos táticas, que possam acabar afetando o Banco do Brasil, dada essa situação desse cenário de 2026 ter eleição? Eu acho uma preocupação importante, mas por hora a gente não vê
pelo menos nos últimos meses, a gente não vê nada nessa direção, tá? Ao contrário, o banco ele está crescendo menos do que seus pares, por exemplo, Itaú, Santander, Bradesco e outros bancos grandes. O guidance de crescimento de carteira ele é abaixo dos demais bancos, então mostra, vamos dizer assim, um certo conservadorismo, né? O que é importante para o momento. Mas também não mostra que ele está tentando, né, se tivesse uma política de vamos dar crédito de qualquer jeito para estimular consumo, alguma coisa, não seria isso que a gente ia ver. Quando a gente olha para os spreads de crédito também, o spread geral do banco ele voltou até ter algum crescimento, tá? Então hoje ele está rodando praticamente com 4,8%, que significa que é basicamente o custo de funding dele mais 4,8%, que os últimos dois trimestres, tá? Tanto o quarto quanto o primeiro, são os maiores em algum tempo, né? Então o banco vem recompondo também seus spreads. Então a gente não vê uma política de baixar spreads nem nada assim. A gente vê que, assim, realmente quando a gente olha, é um primeiro sinal de respiro, né? Assim, faz tempo que o investidor de Banco do Brasil ele olha para os números e não sabe até onde isso aqui vai continuar piorando. Nesse tri não piorou mais. Teve alguma melhora. Não quer dizer que é bom e nem quer dizer que está próximo de resolver o problema. Mas acho que agora, assim, ficou mais claro até onde pode ir. E possivelmente a gente está em algum ponto de inflexão. Não vejo nada hoje acontecendo dentro do banco, em termos de baixar spreads, de crescer carteiras duvidosas, ou de uma política eleitoreira acontecendo no banco. Eu acho que assim, precisa muito diagnosticar o que foi feito realmente lá de 2023, 24, 25, porque a concessão de crédito claramente foi muito pior do que outros bancos. O Banco do Brasil ele não é o único que fornece crédito por agronegócio, embora seja o maior disparado, mas ele está sofrendo, pelo menos nessa magnitude, quase sozinho, né? Eu acho que isso é difícil explicar, assim, mas olhando para hoje, a gestão do banco não parece ter nada muito eleitoreiro ali acontecendo, não. Parece um turnaround em movimento. Perfeito, conversamos com o Alex, analista da Suno Research. Meu querido, muito bem-vindo sempre por aqui. Bom restinho de semana para você. Até uma próxima. Um abraço, Débora. Até a próxima. Até mais.